campeão da Copa do Brasil. Sorteio da Copa do Brasil acabou agora. Hoje o nosso vídeo da parte da tarde saindo um pouco tardio, porque a gente estava acompanhando o sorteio. Já estou aqui, ó, comemorando com a minha Estelinha, porque a situação é a seguinte: o Vasco, passando pelo Fluminense, decide a final no Rio de Janeiro. Aí, meu irmão, falador passa mal, politiqueiro passa mal, as coisas estão caminhando. A gente também vai falar sobre a preparação do Gigante da Colina para poder enfrentar a equipe do Red Bull Bragantino no próximo final de semana. O Vasco tem um jogo importante contra o Red Bull, que não vem bem, e a gente vai falar aí sobre essa situação de renovação de contrato, Ryan renovando com o Vasco, PH, o Vasco muito próximo aí de anunciar a compra do Cuesta, né? E também sobre a situação envolvendo reforços no Gigante da Colina. Por isso eu peço a você que não é inscrito aqui no nosso canal, para você poder se inscrever, porque, meu amigo vascaíno, eu acho que a gente vai quebrar o jejum esse ano e vamos embolsar aí 70 milhões de reais. Bom, o seguinte, acabou a situação aí da Copa do Brasil, o sorteio, ficou decidido que nas semifinais o Vasco da Gama faz o primeiro jogo como mandante, o segundo como visitante. Não tem nenhuma relevância porque os dois jogos são no Maracanã. Mas aí na final o Vasco decide em casa, passando o Cruzeiro ou passando o Corinthians, o Vasco vai decidir o bicampeonato, provavelmente no Maracanã, já que pelo regulamento, por conta da capacidade do estádio, São Januário não poderá receber esse jogo. Então a situação é a seguinte: o Vasco decide em casa, é mais do que uma disputa de futebol. A gente sabe o quanto que é importante para a gente esses 70 milhões de reais para o próximo ano, beleza? Então, assim, passador passa mal, politiqueiro passa mal. O Vasco decidindo diante da sua torcida, e vou falar assim para vocês, acho que o Corinthians vai passar, porque como o Corinthians decide em casa, em Itaquera, contra o Cruzeiro, acho que a final vai ser Vasco da Gama e Corinthians. Deixa aí nos comentários. Meus amigos, agora a gente fala aí sobre a preparação do jogo do Vasco para a partida contra a equipe do Red Bull Bragantino. O Red Bull Bragantino não vive um bom momento. Até a torcida aí do Red Bull Bragantino aponta o Vasco da Gama como favorito para esse jogo lá em Bragança Paulista. E a situação é a seguinte: o Vasco deve repetir a mesma escalação a qual atuou aí contra a equipe do Fluminense no último clássico, que a gente ganhou por 2-0. O sentimento aí é de muita esperança que o Vasco vai conseguir uma vaga na Libertadores das Américas, porque o Vasco simplesmente nessa situação está 11 jogos aí apenas com uma derrota. Então o Diniz aí deve repetir a equipe aí com o nosso bravo Léo Jardim no gol, o PH, o Vasco com Cuesta e Robert Renan e Piton, o Vasco ali repetindo, apesar do retorno do Hugo Moura, a gente vai ter ali o Barros ao lado do nosso bravo Tietê e o Felipe Coutinho. E ali na frente, né, não tem surpresa nenhuma, Nuno, Carlos Andrés Gomes e o nosso bravo Ryan, tá? E por falar em situação aí de Ryan, a gente passa algumas situações para vocês sobre renovação de contrato. Primeiro,
Fernando Diniz vai estender o vínculo com o Vasco da Gama até 2027, tá? Contrato do Diniz, o Vasco estendendo até 2027. O Vasco já mandou uma minuta aí para o Ryan. Hoje a gente tomou conhecimento. Nas próximas horas, o Vasco vai anunciar aí a extensão. O Vasco hoje fez uma nota explicando que qualquer proposta que venha chegar pelo Ryan será tratada junto com a torcida do Vasco com transparência e que verdadeiramente o Vasco vai olhar com critério, com ser minucioso. Uma multa rescisória aí de 70 milhões de reais sendo imposta no contrato do Ryan, e quem quiser tirar o Ryan do Vasco vai ter que pagar esse valor aí de 70 milhões de reais. É muito dinheiro, é 439 milhões de reais para tirar o cria daqui do Gigante da Colina. E jogando o futebol que o Ryan está jogando, eu acho que vai ter gente que depois da Copa do Mundo, quando o Vasco pensa em vender o Ryan, acho que vai ter gente que vai comprar por esse valor. O que seria aí uma das maiores vendas da história do futebol brasileiro. A gente também fala aqui sobre a extensão do PH. O Vasco aí também vai aumentar o salário do PH, estender o contrato do PH até 2028, vai até 2027 o contrato do PH. Tá? E hoje eu tomei conhecimento sobre essa situação ali, da situação do Cuesta, que tem contrato com o Vasco até dezembro. Apesar do Vasco ter a possibilidade de renovação através de empréstimo, o Vasco realmente comunicou, tá apurado, o Vasco comunicou aí a equipe do Galatasaray, perfeito, que vai efetuar a compra de 5 milhões e meio de euros pelo o zagueiro colombiano, que também estará na próxima Copa do Mundo. E para finalizar, hoje na parte da manhã, eu falei para vocês que o Vasco já conta aí com o investimento aí da Crefisa, né? Mesmo que de forma indireta, foi a Leila Pereira que colocou esse aporte aí de 80 milhões, esse empréstimo aí no Vasco da Gama. E passar para vocês aí. O Vasco está com conversas embrionárias aí, tanto com o Talisca, tá? Talisca, que é um belíssimo jogador, como com o Roger Guedes. Dois jogadores que estão retornando ao Brasil. Acredite se quiser, o Vasco ele vem muito forte para o próximo ano. Quero reiterar aqui a situação também do jogador Brian Rodrigues, tá? Hoje eu obtive informação apuradíssima que o Brian Rodrigues já tem as bases salariais acertadas com o Gigante da Colina, pessoal. Perfeito? Já tem as bases salariais ajeitadas com o Gigante, tá? E o Fluminense vai tomar um chapéu nessa situação aí do Nino, o que vai colocar mais fogo aí nessas semifinais da Copa do Brasil. Porque, assim, a proposta que o Vasco da Gama fez ao Zenit é uma proposta muito boa, o jogador tem interesse, o Diniz tem conversado periodicamente com o jogador. Agora, meus amigos, é a gente compartilhar e desfrutar desse momento épico do Gigante da Colina. Por quê? A situação é a seguinte: Vasco vai decidir em casa essa situação do campeonato da Copa do Brasil. Perfeito? Passando pelo Fluminense, a gente vai fazer o segundo jogo em casa, no Rio de Janeiro. Vasco neles, a verdade prevalecerá e tamo junto. Politiqueiro passa mal, corneteiro passa mal e falador ainda mais. Valeu!